Bom, vamos corrigir aí uma questão que caiu na prova número 18, da OAB. A questão que nós vamos comentar agora trata de um tema muito recorrente nos nossos exames, que é a questão da aplicação da legislação tributária. Tomem cuidado, nós estamos falando de vigência da legislação, mas de aplicação da lei vigente. Vamos dar uma olhada no teste primeiro. Perdão. Antônio, prestador de serviço de manutenção e reparo de instrumentos musicais, sujeito à incidência do ISS, deixou de recolher o tributo incidente sobre fato gerador consumado em janeiro de 2013, quando a alíquota do ISS era de 5%, sobre o total oferido pelos serviços prestados, e a multa pelo inadimplemento do tributo era de 25% sobre o ISS devido e não recolhido. Em 30 de agosto de 2013, o município credor aprovou lei que reduziu para 2% a alíquota do ISS sobre a atividade de manutenção e reparo de instrumentos musicais. E, B, reduziu a multa pelo inadimplemento do imposto incidente dessa mesma atividade, que passou a ser de 10% sobre o ISS devido e não recolhido. Em fevereiro de 2014, o município X promoveu o lançamento do imposto, exigindo do contribuinte um montante de R$ 25 mil, sendo R$ 20 mil de imposto, 5% sobre R$ 400 mil, valor dos serviços prestados, e R$ 5 mil a título de multa pela falta de pagamento, 25% do imposto devido. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. O que o teste aqui está trabalhando? Ele está trabalhando com conceitos ligados à aplicação da legislação tributária. Conceitos que envolvem a questão da impossibilidade de retroação da lei em se tratando do tributo e a exceção à regra, que é a retroatividade mais benigna em se tratando de penalidades, multas. São dois conceitos, portanto, que se contrapõem. Um é a regra e o outro é a exceção. Vamos dar espiada aqui no materialzinho que a gente preparou. Estamos verificando que o assunto se refere à aplicação da legislação tributária. Qual que é a regra geral sobre o tema? A regra geral é que a lei tributária aplica-se ao fato futuro e pendente, como de resto acontece nas demais áreas do direito. O legislador, como regra, ele não se ocupa com o tempo passado, com o fato pretérito. Ele se inspira no fato pretérito para disciplinar o evento futuro. Como regra, portanto, a lei se projeta para frente, para o horizonte, e nunca para o passado. Mas a lei pode voltar no tempo? A Constituição Federal admite a retroatividade da norma? Admite, desde que ela não determine, não implique em prejuízo ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. E mais, a Constituição determina a retroatividade mais benigna na esfera penal. O acusado, no processo criminal, tem direito à aplicação retroativa da norma sempre que ela lhe for mais favorável. Como regra geral, portanto, a lei se volta para o futuro, se volta para frente. E não seria diferente no campo do direito tributário. No campo do direito tributário, a lei que irá disciplinar a obrigação tributária é sempre a lei vigente à época do fato gerador. Ocorreu um fato gerador hoje, temos que verificar, portanto, qual é a lei vigente na data de hoje, para saber qual vai ser o regime jurídico da obrigação tributária decorrente desse evento. E se amanhã a lei alterar a alíquota do tributo, seja para majorá-lo, seja para diminuí-lo, essa nova lei repercutirá de alguma forma na obrigação tributária? De forma alguma. A obrigação tributária, ela se rege, se disciplina pela lei vigente à época do fato gerador, sendo irrelevante qualquer alteração ou modificação posterior. É o que se depreende da leitura do artigo 144, aí transcrito no quadrinho. O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente, ainda que, posteriormente, modificada ou revogada. Essa parte aqui da explicação já nos dá resposta, para uma parte do tema proposto, que é com relação à adequação da conduta municipal em relação ao lançamento do tributo. Vamos voltar aqui ao nosso teste.
Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. O lançamento está correto em relação ao imposto e à multa. O lançamento está incorreto em relação ao imposto, não é? Mas não em relação à multa, e assim por diante. O que ele quer saber, portanto, não é qual é a conduta adequada em relação a esse contribuinte, tendo em vista a superveniência de uma nova norma, que alterou não apenas a alíquota do tributo para diminuí-lo, como também, não é, em relação à penalidade. Tá claro? Então, continuando aí com a nossa fundamentação. Essa é a regra geral. Regra geral aplica-se, não é, ao tributo, à lei vigente, à época do fato gerador. E em relação ao tributo, não há qualquer tipo de exceção. E em relação às multas, penalidades, a regra, em princípio, ela é a mesma, não é? Aplica-se, não é, à infração, à lei vigente, não é, à época da sua realização. Salvo se, diz o Código Tributário Nacional. Vamos dar uma olhada aqui. Exceções previstas aí no artigo 106, não é? A lei seja de natureza interpretativa. Leis, não é, que não inauguram obrigações novas no direito, leis que não criam, não é, direitos ou deveres, não é, mas que têm conteúdo meramente interpretativo, declarativo, não é, daquilo que uma norma anterior estabeleceu, também tem caráter o quê? Retroativo. E o que nos interessa de perto, que é a solução para o nosso teste, é a questão da lei mais benéfica, não é? A lei mais benéfica também vai voltar no tempo para favorecer o infrator. Em que hipótese isso irá ocorrer? O Código fala em duas hipóteses, não é? Duas situações distintas. A primeira delas, quando a lei deixe de considerar como infração uma determinada conduta até então reprovada, não é? Apenada, punida pelo direito. Ou seja, aquilo que era infração à época em que o contribuinte realizou aquela conduta, posteriormente não é mais tratado como tal pela lei atual. Então, o contribuinte deixou de emitir nota, ficou sujeito a uma multa. Posteriormente vem uma lei e diz que o contribuinte não está mais obrigado, não é, à emissão de nota fiscal. Essa nova lei deixou de tratar, não é, como infração um comportamento até então reprovado, reprimido pelo direito. Essa nova lei volta no tempo para beneficiar o contribuinte infrator. Ele ficará livre, portanto, não é, dessa imposição. E a segunda hipótese, não é, que é exatamente a hipótese, não é, concebida aqui no teste, refere-se a quê? A aplicação retroativa da lei mais favorável ao infrator quando fixar penalidade menos severa. A multa, à época da infração, era de 100% do valor do tributo devido. Vem uma lei posterior e reduz a multa para 50% do valor do tributo devido. Pagar 50% é melhor que pagar 100%? Com certeza. É uma lei, portanto, o quê? Menos severa. Está impondo uma sanção menos severa. Essa lei possui o quê? Retroatividade. Ela volta no tempo para favorecer, não é, o infrator. Esse comentário, portanto, ele fundamenta, não é, a segunda resposta, a segunda parte, não é, do nosso teste, que é com relação à penalidade. Qual que é a alternativa correta, então? A alternativa correta era a alternativa D de dado. O lançamento ele está correto em relação ao imposto, porque em relação ao imposto, pouco importa, não é? Lei superveniente majorando ou diminuindo o tributo. O imposto é sempre lançado de acordo com a lei vigente à época do fato gerador, regra prevista no artigo 144, acabamos de ver. E com relação à multa? Com relação à multa, não é, está incorreto, porque deveria prevalecer o quê? A regra dos 10%. E por que 10%? Porque 10% é mais favorável ao infrator do que 25%. Você prefere pagar 25% de multa ou 10% de multa? Aqui o que vale é exatamente isso, não é? Sempre que a nova lei for mais favorável ao infrator, ela volta no tempo. Ou o contrário também, não é? Se a lei praticada à época da infração for mais favorável ao infrator, ela vai ter o quê? Ultratividade. É ela que será empregada, não é, por oportunidade do lançamento, ainda que nova lei já esteja em vigor. Então a alternativa correta era, de fato, né, a alternativa D de dado, não é? Consagrando aqui o princípio, não é, da irretroatividade e da retroatividade mais favorável ao infrator.